Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BFCcast. Hoje vamos falar sobre planejamento financeiro e investimentos para empresas e empresários. E o nosso convidado de hoje é Leandro Trajano, especialista em finanças e palestrante. Seja muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Renato. Coisa boa a gente estar juntos aqui. E tem muito tema bom para falar, né? Muita coisa que a gente pode abordar de uma forma que vai contribuir aí com quem é empreendedor, com quem tem negócio, para o seu dia a dia e a dinâmica financeira. Maravilha. Primeiro, já agradeço sua participação aqui no nosso podcast e seja muito bem-vindo. E aí, para começar, por que tantos empresários, empresas, né, faturam bem, mas ainda vivem no sufoco, vivem com o caixa apertado? Na sua visão, assim, o que é que você acha que... Porque isso acontece muito, é mais comum do que parece. O primeiro ponto é que faturamento não é lucro, né? Faturar não quer dizer que é o resultado que vai ter. Muita gente ainda confunde isso porque não mergulha nos números, não tem um domínio no dia a dia. Muitas empresas se preocupam com fazer um bom marketing e como consequência disso, se é de fato bom, consegue vender bem. Vendendo bem, fatura mais. Só que não procura ver como é que as despesas estão acompanhando. Conseguir entender e dominar melhor o fluxo de entradas e saídas, o fluxo de caixa e ter um domínio da dinâmica financeira. Por isso, muitas empresas, inclusive, quebram nos 2 ou nos 5 primeiros anos. Então, muitas vezes não é por um marketing ruim, não é pela falta de vendas, é pela falta de controle e planejamento financeiro. Então, podemos dizer que muitos empresários vão mais pelo feeling do que está acontecendo, Verdade. De que ter um controle mais concreto das finanças. Isso é muito comum, sobretudo quem começa empreendendo ali, seja pelo sonho ou pela necessidade. Eu falo muito sobre isso. Tem os picos de empreendedorismo, né? A gente tem um pico de empreendedorismo por necessidade, ou seja, a pessoa saiu do emprego, em casa diminuiu a receita e aí procura gerar novas receitas. Como a gente sabe, os boletos sempre vencem. Então, tá vencendo o boleto, a pessoa não vai fazer um plano de negócio, um planejamento, vai tentar agarrar e gerar receita, botar dinheiro para dentro. E com isso nasce um negócio, nasce uma empresa. Ou por oportunidade. Quando é por oportunidade, você não vai dizer, peraí, oportunidade, calma, eu vou me organizar, fazer um plano de negócio para começar bonito. Você aproveita esse cavalo selado também e começa a ser trator, não é estratégico. E nessa hora, vai pelo feeling, vai pela dinâmica. E quando sente que está entrando dinheiro e está saindo um pouquinho, peraí, esse negócio está dando certo. Mas está dando certo quanto? Até que momento o empresário, o empreendedor, ele está se preocupando em fazer caixa para o negócio, em preservar um capital de giro, ou seja, a saúde financeira daquilo dali. Muitas vezes é ignorado, e quando é ignorado, termina que a gente tem muito essa situação. Empresa pobre, dono rico. Será que o dono está mesmo rico? Será que a empresa está mesmo pobre? Então, parar e se dedicar um pouco para mergulhar nessa situação é essencial para que possa tomar decisões com a base mais sólida, mais tranquila. Leandro, baseado nisso que você falou, tem algum ponto específico que o empresário deve olhar? Tem algum ponto mais específico dentro da operação dele que ele precisa olhar? Ou tem que contratar uma consultoria? Como é que você vê isso? Ter controle das entradas e das saídas é fundamental. Parece básico, mas é tão básico quanto, seja numa empresa ou na pessoa física, gaste menos do que ganha. Se a gente parar para pensar, gastar menos do que ganha é básico, eu não posso, né, fazer isso. Mais de 60% dos brasileiros gastam mais do que ganham. Então, muitas coisas que são básicas e o óbvio precisa ser dito. E, sobretudo, não só ser dito, mas ser feito. Então, ter controle do que entra e do que sai é essencial. Digamos que a gente está começando um mês. O que é que você tem de obrigações, ou seja, contas a pagar, e o que é que você tem de direito, contas a receber? Com base nisso, você vai ter uma projeção do seu resultado no mês, porque você vai ter operações de despesas e de recebíveis também ao longo do mês, clientes que você não espera, alguma coisa que você estava atrasado para receber, enfim, vai ter as movimentações. Então, quando a gente tem esses controles, a gente tem uma dimensão, uma precisão maior. E muitos negócios terminam por ignorar isso, sobretudo numa fase inicial, quando é um pequeno negócio, quando é alguém que empreende, que está ali só, com a esposa, com o sócio que é um amigo. Então, quanto mais a gente se organiza com antecipação, melhor. E isso é essencial. Tem empresas que você fala, Leandro, mas isso é muito básico, como eu acabei de falar, sim, é básico. Mas você vê, por vezes, empresas de médio porte, ou empresas que já não são tão pequenas e que têm um bom faturamento, mas não têm o domínio dos números. E uma coisa que eu tenho falado muito, a gente precisa dominar os números, precisa conhecer os números, independente de você ser bom em matemática ou não, mas os números fazem parte da nossa vida. Para vir para cá, eu botei o Waze, eu vim em quantos minutos e com quantos quilômetros eu ia percorrer para chegar e qual era a melhor rota. Então eu costumo dizer, você quer saber se a pessoa amada, teu filho, filha, esposo, pai, mãe, esposa, está com febre?
Antes era 37,8, agora o protocolo é 37,5. É número. Então não precisa gostar de números. Eu encontrei recente um ex-coordenador meu do colégio e ele disse, quem diria, né? No colégio, o número era só a distância deles e hoje está aí. E é a verdade, a minha vida toda eu fui avesso a números, não suportava números. Mas com o tempo eu vi que a gente não pode viver sem número. Então, para quem tem negócio e se estranha com o número, olha, é difícil ter longevidade na gestão. Ou você vai botar alguém que tem esse domínio que vai contribuir com isso, e ainda assim você vai terceirizar a confiança do teu negócio para essa pessoa, que a depender pode ir para outro emprego, pode não estar mais com você, ou você vai ter que puxar um pouco disso para você. Então, entender a dinâmica financeira do negócio é essencial, sim. O marketing é importante, as vendas são importantes, o comercial é, mas o coração bate forte também em relação aos números, porque é ali que você consegue ver o real. O resto pode ser no feeling. E no feeling, a gente sabe que muita coisa termina não dando certo. Com certeza. Existe uma diferença entre ter um setor robusto de contabilidade, controladoria interno, ou ter uma consultoria externa? Você vê alguma Olha, diferença hoje em nas dia tem empresas? muito aquele negócio do BPO, né, que se chama, né? O pessoal gosta de termos em inglês, de termos de economia, especialmente nesse meio. E eu tento simplificar muito isso no dia a dia. Sobretudo porque meu trabalho é muito ligado a quem tem pequenos negócios ou empreendedores. Quando a gente vai para empresas maiores, essas empresas já têm porte para contratar um bom analista financeiro, experiente, um coordenador financeiro, um gerente, ou a depender do porte da empresa, um diretor financeiro, hoje em dia um CFO, né, como se chama, mais CFO. uma vez em inglês, né? Só que nem toda empresa vai ter porte e capacidade para isso. Então, por vezes, quando você tem esse BPO, né, que se chama, que é você terceirizar a gestão financeira, você não vai precisar internalizar esses controles. Então, a terceirização que vai puxar para ela esse contas a pagar, contas a receber, o fluxo de caixa, preencher o sistema. Então, tudo isso vai depender muito do porte da empresa e de como ela se organiza também. Porque é um serviço que muitas vezes termina absolutamente não saindo caro, e é viável para quem tem um pequeno negócio e quer entender melhor dos números. Ah, Leandro, mas a pessoa não tem a contabilidade? Olha, a área contábil é uma coisa, né? A área financeira é outra. As duas conversam e podem trabalhar juntos. Dificilmente, a não ser que seja contador, né, o empresário, o empreendedor, ele vai fazer a parte contábil de fato da empresa. Mas a parte financeira, qualquer um pode puxar pelo menos o embrião dela para ter um pouco de conhecimento até que venha a terceirizar, seja com... Não é bem uma consultoria, né? Mas com alguma empresa que vai fazer essa gestão externa, ou à medida que você bote uma pessoa que pode lhe ajudar um pequeno negócio, né? Com a parte comercial, com a parte financeira, administrativa, até que a empresa vá ganhando porte e setorizando melhor. Mas uma coisa é certa, ignorar os números vai ter um buraco à frente. E é esse buraco que leva a maior parte das empresas realmente a fecharem as portas num prazo muito curto. Se a gente for ver a longevidade, a saúde de uma empresa chegar a 2, 5 anos e aquele CNPJ morrer, maior parte das que fecham até 2 anos, estatística do Sebrae, né, que não tem conhecedor maior do que o Sebrae disso aí no Brasil, são por questões financeiras. Falta de planejamento financeiro, falta de controle ou, sobretudo, capital de giro. Que é uma parte que eu acho aí que vocês entram forte também nisso, né? Não, com certeza. Você acha que ainda hoje, com toda essa informação que tem e todo esse contexto, tem muitos empresários que misturam a sua parte financeira pessoal com a parte da empresa, porque às vezes o cara tem um custo de vida muito alto, né? Tem um padrão de vida legal, e às vezes quando dá uma complicada, ele puxa da empresa para botar ali e manter aquele sistema. Então, como é que você vê esse movimento? Olha, é muito comum e muito mais comum do que as pessoas imaginam. E não só em pequenos negócios, em quem empreende, tem aquele negócio muito embrionário ainda que está nos primeiros anos. Eu me lembro de empresas que eu fazia consultoria quando trabalhava na área de consultoria empresarial, que nos meses de outubro e novembro estavam malucas. Uma empresa com 1.000 funcionários. Uma empresa com 1.000 funcionários está longe de ser uma empresa pequena, a título de faturamento, de porte e muito mais. Tá? Imagina, em outubro, novembro está louco. Mas por que está louco? 13º a pagar. E aí eu te pergunto, 13º é uma novidade? Todo ano tem. O que faltou ali foi o quê? Planejamento e provisionar. Ou você vai pagar uma bomba para pagar um 13º de 1.000 funcionários no fim do ano, ou você vai em janeiro, guarda 12º do 13º, guarda mais uma pequena parte de fevereiro, março, e assim você provisiona e faz um planejamento eficaz, para que quando chegue no fim do ano fique essa loucura. E aí o que é que acontecia também? Ali no meio, tinha muita despesa que estava misturada. Da família, no cartão de crédito da empresa, vice-versa. Isso acontece muito. Então, separar as contas é um dos primeiros pontos.
para que, independente do negócio, quando é uma empresa maior, isso tende a estar mais maturado, já não acontecer, já teve uma orientação. Tem alguém que abraçou o financeiro e deu um freio ali e disse, não pode, vamos mudar isso aqui, ou uma consultoria externa. Mas as empresas pequenas, e algumas, crescem com esse vício. E quanto antes isso para e tem essa separação, vai ter mais clareza de como é de fato o resultado da empresa. Porque a partir do momento que a empresa está pagando a escola do menino, está pagando obrigações que são da casa, aquilo ali está poluído. A gente não tem ali como mensurar o resultado da empresa de fato. Até porque isso também dá uma base para o sócio de quanto ele precisa se pagar a título de prolabore, a divisão de lucro, como ele for construir isso ao longo do tempo. Mas hoje em dia, infelizmente, empresas não só pequenas têm uma dificuldade grande e se mistura muito capital. PJ pagando PF, PF pagando PJ, e parece que é tudo ali uma coisa só, junto e misturado. Né? É, junto e misturado. E realmente, como você disse, né, o lucro é aquele que está no final, né? Depois que ele retira toda essa parte aí, né? Para o labor, 13º que tem todo ano, né? Nenhuma novidade. E uma coisa eu quero perguntar agora. Empresa também precisa fazer reserva de emergência ou é uma coisa que é só para pessoa física? Boa, eu brinco que o capital de giro tá para a PJ, como a reserva de emergência está para a pessoa física. Então, a empresa precisa ter um capital de giro. Capital de giro, o nome já diz, é aquele capital que vai fazer a empresa girar em momentos que frustrou a receita com o cliente, inadimplente, um contrato que não cravou como queria e teve uma alteração de fluxo e você precisou movimentar a empresa de alguma forma em que terminou por alguma razão, o dinheiro não entrou e você não vai parar a operação por isso ou precisar trazer um capital de fora, um capital terceiro, porque isso já é um custo a mais para a operação. Como é que eu vou formar um capital de giro? Assim como a empresa, a pessoa precisa para formar a reserva de emergência. Gastar menos do que ganha, fazer caixa para ter um pouco mais de tranquilidade. Certo. E, na verdade, a pessoa não, né? A empresa, quando é que ela tem que... Quando ela deve buscar o capital de giro e esse capital de giro realmente ser usado para os fins corretos da empresa e não virar apenas um empréstimo para pagar incêndio e depois virar uma bola de neve que vai virar um prejuízo financeiro ainda maior lá na frente. Olha, tomar um crédito capital de giro para salvar a operação termina fazendo parte. Se em algum momento, por alguma razão, e aí as mais diversas podem acontecer, a empresa não está com esse capital de giro, termina sendo necessário tomar esse crédito. E tomar esse crédito é interessante também que seja feito de uma forma inteligente. Por quê? Assim como a gente vai comprar uma passagem de avião, um celular, ou vai passar um fim de semana numa viagem, no hotel, Airbnb, não importa, a gente pesquisa preço, a gente precisa também pesquisar o acesso ao crédito. Aonde é que eu vou ter as melhores condições? Será que eu vou ter aí uma carência? Como é que eu vou ter juros menores? Um fluxo de pagamento que me ajude? Então, tudo isso ser analisado é realmente essencial. Tá? E claro, a gente pensar o seguinte, eu preciso ter ali o capital de giro a depender do porte do meu negócio, do segmento que eu faço parte e do fluxo que eu percebo por 3, 4 ou 6 meses que sustente ali as despesas para a manutenção da empresa. Todo empresário quer segurança, né? Ele quer segurança para tocar o negócio dele e tudo fluir da melhor forma. Mas a gente falando do negócio, vamos botar assim para médio, para grande porte. Dinheiro parado na sua conta, é segurança ou é perda de oportunidade? Ótimo. Vai ter gente com opiniões diferentes aí, né? Mas assim, dinheiro parado na conta, primeiro ele não vai estar parado na conta, porque quem estiver fazendo uma boa gestão vai deixar ele de alguma forma investido, que pelo menos ele vai estar rendendo. E em tempos de Selic alta, a rentabilidade de um dinheiro investido, ela termina sendo relativamente alta, confortável também. E aí, claro, depende do momento da empresa. Primeiro, esse dinheiro está parado, ele está ali na conta, o quê? É para um capital de giro? Então, excelente. Porque se é para um capital de giro, eu sei que eu vou ter mais tranquilidade para respirar em momentos de adversidade. E essa adversidade vai acontecer quando? Não tenho ideia. Por uma reviravolta no meu segmento, por uma pandemia como a gente viu, e que muitas empresas quebraram porque não tinham capital de giro. Então as razões são as mais diversas. Ou seja, eu não posso deixar um excedente muito grande de dinheiro, além do meu capital de giro, na empresa. A não ser que eu tenha alguma necessidade próxima de investimento, que eu tenha algum projeto que vai requerer mais do que aquele capital de giro. Porque a depender também, é a hora que os sócios da empresa vão fazer a distribuição de lucro, vão preservar ali um tempo de capital de giro que é necessário e vão embolsar de uma forma correta para que eles tenham o benefício também de tudo que trabalham no dia a dia. Então esse é um ponto. E por vezes é normal também que empresas mais organizadas terminem por deixar um excedente sim ao capital de giro na empresa, tá? E esse dinheiro bem investido, para quê? Porque é um capital de oportunidade.
Ele não é só um capital de giro, uma reserva de emergência da PJ. Ele está ali para oportunidades que aqueles 2 ou 3, aquele grupo de empresários, sabem que no mercado, se eles estiverem capitalizados, vão poder aproveitar. Por vezes, oportunidades em outros segmentos que eles querem se expandir como grupo, ou na área deles, mas que sabem que, opa, se eu tiver com a boca do jacaré aqui aberta, na hora que aparecer a oportunidade, eu vou ser ligeiro. Então, tudo depende de visão. E a gente está falando aí, claro, de pessoas e empresas, e que existem muitas sim, que são mais organizadas e que conseguem se manter saudável financeiramente falando como pessoa física e manter a empresa preparadas, muitas vezes além do capital de giro. Então, ter esse olhar é importante e, claro, que esse valor esteja bem investido, porque eu já vi, sim, empresários, já vi empresas, e alguns já vieram conversar comigo, e que estavam com alguns milhões na conta, por vezes, no produto de péssima rentabilidade, muitas vezes até sem tanta liquidez, ou seja, mal alocados, que não iam dar tanto suporte por uma oportunidade e que não estavam entregando uma rentabilidade que nesse período em que o dinheiro estava ali, poderiam fazer. Então, mais uma vez, o que é que acontece? Outra coisa que eu chamo muita atenção, dedicar tempo. Muitas vezes o empresário dedica tempo para o dia a dia, dedica tempo para a gestão de pessoas, para a gestão do negócio, para o marketing, para o time comercial, estão capitalizando, estão faturando. Mas o dinheiro não está ficando ali da melhor forma possível. Então, vamos vender mais, mas o fruto das vendas já está ali. A gente está conseguindo fazer dinheiro com isso. Mas como é que está cuidando desse dinheiro? Nem está distribuindo lucro, por vezes, tá? Porque estão bem, estão organizados, está ficando na empresa, mas não está bem investido. Pode estar bem investido com o próprio banco tradicional. Se o cliente chega junto, cobra o gerente, conversa, ele vai ser mais exigente, atento também para que isso seja melhor alocado. Por vezes o dinheiro está ali parado, a gosto do que o gerente sugere e numa confiança grande que tem e que, por vezes, a melhor águia, né, para cuidar dos seus ovos é você mesmo, né? E não deixar ali para alguém que, porventura, pode estar querendo bater metas, entre outras questões. Então, ter um dinheiro além do capital de giro faz parte, sim. Pode ser para oportunidade. O importante é que tenha um olhar sobre ele, para que não esteja largado, parado na conta ou mal alocado, sem entregar o que precisa. Existe um momento que é melhor o empresário priorizar a rentabilidade ou a liquidez? Existe uma instrução melhor para isso? Quando a gente tem liquidez, né, eu digo que a gente tem disponibilidade. E disponibilidade não conversa muito com rentabilidade. Porque se você quer um dinheiro muito líquido, muito acessível, você não vai ter por parte da instituição financeira, e é compreensível, claro, você não vai ter tanta rentabilidade. Se você não vai ter essa rentabilidade, peraí, qual é a minha prioridade? Não, eu prefiro ter mais liquidez para estar pronto para qualquer oportunidade. Ok, então não vai ter tanta rentabilidade. Eu preciso ter rentabilidade porque eu já tenho meu capital de giro e eu vou travar esse valor por um tempo e eu quero me capitalizar mais com os juros que eu posso ter de uma operação. Então é muito do momento de cada empresa, de cada negócio para fazer essa análise. Mas é importante ter clareza de qual é a parte do capital que você quer com disponibilidade, ou seja, menos rentabilidade, qual é a parte que você abre mão da disponibilidade em prol de um pouco mais de rentabilidade. Então isso vai de acordo com a necessidade, com o momento do negócio para tomar decisão. Sempre tendo essa ciência, né, esse conhecimento. Disponibilidade e rentabilidade não se conversam. Querer os dois, aí alguma hora termina dando errado. Eu recebi esses dias de um cliente um áudio como retorno. Ele falou comigo cerca de 1 ano atrás, perguntando o que é que eu achava de um negócio que tinham várias pessoas, contatos, amigos dele do dia a dia, que estavam entrando com um investimento com rentabilidade de 5% ao mês. O que é que eu achava? Eu disse, não existe. Não, mas o pessoal está ganhando dinheiro, está tendo retorno, tal. Eu não sei se é uma oportunidade que eu estou deixando passar. Olha, não existe. Tudo que vem com esse tipo de rentabilidade, tá, uma hora cai. Não tem como. 5% ao mês, mas é investimento disso, daquilo, investimento de renda variável, o nome já diz, varia. Se varia, não tem como garantir 5% ao mês. E 5% ao mês é fora de qualquer curva do que a gente tem. Então, no começo, as pessoas têm lucro, têm resultado, têm o retorno. Por quê? Porque o estelionatário, o golpista, ele quer mostrar que aquilo funciona. E as pessoas dizendo, olha, fulano tirou, Tem que gerar rentabilidade para poder atrair, né? Exato. Começo. E aí tem aquele termozinho em inglês que se usa, esse de fato não tem muito como correr, né? Que é o medo de ficar de fora, né? O FOMO, né? Fear of Miss Out, que todo mundo diz, não, vou entrar, não vou perder essa oportunidade. Então, quando aquilo ali começa a lotar, aí um tenta tirar dinheiro, não consegue. Um conversa com o outro, que chamou para aquilo dali.
Vou tentar tirar o meu. Quando todo mundo tenta tirar e não consegue, vai ver a pessoa sumiu, a empresa sumiu. Então tem que ter um filtro quanto a essas falsas oportunidades que acontecem. Resultado, há 7, 15 dias, essa pessoa me ligou e disse: ainda bem que você me orientou e me convenceu. Que a pirâmide caiu e agora tem muita gente do trabalho, do condomínio, de não sei onde, da empresa que está enrolado aí sem conseguir ter acesso ao dinheiro. Gente que botou praticamente tudo, gente que botou... Então a gente tem que ter muito cuidado ao investir. Investir não é brinquedo, não é brincadeira, precisa ser feito de uma forma séria, de uma forma que tenha a ver com o seu perfil e com os seus planos. Só trazer mais um caso de devolver. Também, 1 ou 2 semanas atrás, eu estava numa festa de criança, alguém me abordou e disse: te conheço dali, daqui e tal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse R$1 milhão para investir, o que é que você faria? Não sei. Se alguém lhe responder de uma forma muito segura, muito assertiva, desconfie. Mas por que não sabe? Porque eu não sei quem você é, eu não lhe conheço ainda. Eu não sei o seu momento. Se você está se divorciando ou não, se você é poupador ou gastador, se você tem o seu imóvel quitado ou não. Quais são os teus planos e objetivos com esse dinheiro? Você tem uma viagem maior a fazer, um carro que vai pegar uma parte disso? Qual é o teu perfil de investidor? Se é conservador, moderado, arrojado? Então precisa entender todo um perfil, todo um contexto para poder dar uma resposta sobre isso. E aí ele diz: não, tem imóvel quitado, tem um carro quitado, viagem, tiro do meu mês a mês, tenho imóveis alugados, tal, e pronto, facilita um pouco. Mas eu ainda não sei seu perfil ainda. Então, investimentos é uma coisa séria que precisa ser feito com planejamento e, ao mesmo tempo, quando a gente diz que é sério, que requer planejamento, não quer dizer que seja complicado. Mas é algo, sim, que ajuda no presente e traz tranquilidade para o futuro da pessoa ou da empresa. Certo. E trazer para esse universo, né, do empresário. Existe um meio, digamos, melhor para ele investir, porque o investimento, como você falou, né, faz parte também dos empresários das empresas, não só da pessoa física. E em ser em renda variável, renda fixa, qual o cenário assim que é mais comum entre os empresários e o que você também acha disso? Olha, isso depende muito do perfil da empresa, tá? E do perfil dos sócios. E é muito comum que tenha um sócio mais conservador, porque eu vejo isso no dia a dia, tá? Empresários que chegam para mim e dizem: mas o meu sócio tem um perfil muito diferente, é muito conservador. Então, quando vai se investir em capital da empresa, é essencial que esses sócios conversem, porque a gente está falando ali de um casamento, né? Então, tal qual o casal precisa definir como vai investir, não adianta um dizer: eu sou arrojado e ele ou ela não é, e eu vou assumir o risco aqui e fazer isso. Se der um problema lá na frente, a briga vai ali feia, né? Tanto que, assim, dinheiro é um dos principais motivos para fim de relacionamento no Brasil e no mundo. E muitas vezes não é só quando falta, é quando sobra também. Então, da mesma forma, a sociedade pode ir mal por decisões que são tomadas unilateralmente. Então, precisa se conversar, entender o perfil, o plano da empresa, para saber: vamos investir aquilo de uma forma mais conservadora? Vamos precisar, nesse momento, focar na rentabilidade, na disponibilidade, ou a gente pode dividir um pouco para uma parte ter mais liquidez e a outra deixar para um prazo maior, de forma que a gente tenha mais retorno? Esse capital que a gente quer investir para ter mais retorno, para um prazo maior, será que a gente abre mão um pouco de está com algo mais conservador e a gente vai para a renda variável, imaginando que pode trazer um retorno, mas o prazo é maior, né? E analisar o momento. Momento de Selic alta, você tem ali uma relação risco-retorno muito mais tranquila. Selic alta, você consegue ter um retorno maior com menos risco. Quando a Selic cai muito, para você ter um retorno maior, aí você precisa se expor um pouco à renda variável. Mas aí nem todo mundo tem um perfil. Muitas vezes até a pessoa tem o apetite, né? Mas a pessoa não tem a tolerância. O que é isso? Até fiz esses dias a analogia com alguém. Apetite é a pessoa que diz: eu quero ir para o bungee jump, ou eu quero ir para aquele insano, né, lá do Beach Park em Fortaleza. A pessoa vai subindo a escada. Chega de frente, tem apetite ao risco. Quando se vê de frente para o negócio, diz: eu não sei se eu topo, não sei se eu aguento. Então, apetite para renda variável, muita gente tem. Tolerância, nem sempre. Como é que a gente mede isso, né? A renda variável, o nome já diz, ela varia. E nem sempre é para cima. Quando está variando para cima, todo mundo acha lindo e quer entrar. Quando ela começa a mostrar que também varia para baixo, aí é a hora que parece que dá uma saculejada na árvore e só fica quem realmente quer. E renda variável é para longo prazo. E aí, só para finalizar, quando são mais de 2 sócios, é muito fácil ter um que seja conservador e que não queira arriscar. Então, normalmente, a maior parte das empresas terminam investindo o seu capital na renda fixa. Isso não quer dizer que seja ruim.
Se você tem uma boa assessoria de investimentos, um bom suporte nesse sentido ou conhecimento, você vai diversificar muito bem a carteira de investimentos na renda fixa. Entre ativos aí que são atrelados ao CDI, ao IPCA, que é a inflação, não é? Ou pré-fixados. E aí você já consegue manipular um pouco para construir uma rentabilidade bastante interessante, no médio e no longo prazo também. É interessante. É porque tudo tem que ter um controle, né? Porque ele também tem que ter um momento dele investir, porque eu já vi assim também no mercado pessoas nos extremos, né? Um que investe demais e acaba se metendo o pé pelas mãos, como também o que é muito conservador investe de menos, e alguns setores no comercial, marketing, enfim, alguns setores às vezes vai precisar de um investimento maior para poder a empresa, né, decolar, enfim, né, evoluir. E aí você pega um ponto muito bom. Por vezes, será que o investimento ele vai ser mais financeiro ou eu vou investir dentro do negócio? Tem um amigo que tem um negócio, ele tem lá o segmento dele, ele tem um domínio muito bom. Por vezes eu brinco com ele. Fulaninho, cadê? Vamos fazer um investimento ali ou aqui? Pô, tem umas coisas boas, oportunidade, diversifica. Aí ele fala, cara, eu gosto, tenho meus investimentos financeiros, mas eu tenho um domínio tão grande do que é meu negócio e o retorno que eu tiro daqui, que eu prefiro estar reinvestindo no negócio. E é uma forma também. Quando você conhece e domina bem o seu negócio, poxa, é marketing que eu estou precisando fazer melhor. Eu preciso ter uma pessoa a mais ali na equipe. Eu preciso trazer um treinamento para a equipe. Eu preciso ter uma nova filial. Eu preciso... Então, investir no negócio e na operação pode trazer um ROI muito maior do que o retorno que você vai ter no investimento financeiro. Mas isso nem sempre é a coisa certa a fazer. Por isso precisa ser conversado, parar, analisar para tomar as decisões. O problema é que, sobretudo nos pequenos negócios, nós, empreendedores, somos muito trator. Então, a gente está ali na operação, querendo fazer acontecer. Nem sempre a gente consegue dar, como se fala, aquele zoom para longe. E olhar de fora. Olhar de fora e tentar tomar uma decisão. Porque aí se está muito envolvido na operação. E não só nos pequenos negócios. Muitas empresas, sejam elas familiares, aquela pessoa que cresceu na empresa, que hoje ela está grande, ele está muito dentro da operação. Por isso que, por vezes, as empresas, os empresários optam por ter alguém que vai estar mais fora do que ele. E é alguém que vai olhar dali e puxar, fulano, vem cá. Se você é o dono, mas eu estou de fora, especialista nisso, estou vendo isso, isso e isso. O que é que você acha? Então também é coerente crescer e expandir desse jeito. Né? Então o gestor, né, o empresário, ter esse olhar de ter essa importância que, poxa, se eu tiver um cara aqui de fora, não precisa ser exatamente assim, mas tem uma pessoa que às vezes vê a coisa de fora, o macro. Consultoria, uma consultoria e dá uma informação bem valiosa, né? Porque como realmente muitos estão dentro da operação envolvidos e não consegue ter, né? E aí desmistifica um pouco isso que a gente fala. É bom investir, é importante investir? É. Mas tem vezes e momentos que a empresa está numa fase de crescimento que melhor do que deixar o dinheiro ali rendendo, né, e crescendo no investimento financeiro, pode ser ela apostar, ela investir, ela acreditar no crescimento dela. Que por vezes com algum capital básico ali que não vai tão além, vai reposicionar ela no mercado de uma forma que pode ser bastante interessante. E a gente vê vários e vários casos, né, de empresas que estavam com caixa e que de repente pensaram, opa, peraí, eu não vou só investir esse valor, eu não vou distribuir como lucro, eu vou reinvestir dentro do negócio, porque eu acredito que esse reinvestimento tem um potencial de trazer muito mais adiante com o que eu vou expandir no mercado. E aí a gente vai desde o Havaianas ao Banco Inter. Banco Inter é um banco que está no mercado desde acho que da década de 70. Então ele se renovou, né? Banco Intermédio, longe de ser propaganda aqui, mas trazendo cases, né? Banco Inter ficou laranjinha, mais jovem, mais para ampliar o mercado. E a gente tem vários outros, né? Desde times de futebol, entre tantas outras possibilidades, que quando faz ali acho que aí você vai saber melhor do que eu, né? Se é um rebranding, né? Como é um reposicionamento, é uma releitura da marca, onde com isso pode se aproximar de novos públicos. E esses novos públicos que vai se aproximar, vai trazer o quê? Mais gente para dentro da operação, mais clientes e, consequentemente, mais faturamento, mais participação no mercado, e aí vai. Então, tudo depende de parar, analisar e tomar decisões. Não, com certeza. Só dando um toque nesse ponto que você falou aí, realmente eu vejo como um rebranding que essas marcas fizeram, né? O Banco Inter, Nubank, então eles deram uma repaginada, realmente deram um novo momento, né, das fintechs, enfim, que foram evoluindo para pegar um público, realmente, eles pegam todo o público, né, até do investidor mais experiente, mas assim, o forte foi pegar o pessoal jovem que estava entrando no mercado, enfim, conseguiu construir uma base de clientes grande e hoje estão do tamanho que estão, né, e com investimento já para o lado empresarial e outras diversificações. São grupos que entram em novas áreas,
né? Então, assim, tem os mais diversos que vão para áreas completamente diferentes, mas que tem ali. É um novo sócio que vai entrar e o grupo vai entrar com o capital, justamente, em vez de estar investindo, opa, eu vou entrar como investidor na área. Quantas empresas grandes que não entram como, não é investidor anjo, mas aquele investidor que vai ser ali de capital. Tem muita oportunidade, muita coisa, mas a gente precisa parar, entender o mercado para ver o que é que pode ser mais interessante a se fazer. Seja do pequeno ou do médio e do grande, não importa. Mas quando a gente para e analisa, é que pode ter mais possibilidades realmente de fazer escolhas mais assertivas, né? Maravilha. Vamos falar agora de crédito empresarial. Muitos empresários, às vezes, né, olham o crédito como um apagador de incêndio, né? Assim, pô, tô com um problema na operação, né? Tem que pagar folha, tem que pagar fornecedor e tá naquele aperto e vai buscar tomar o crédito com essa finalidade. Mas eu vendo aqui do lado, assim, como, né, um profissional da BFC, outros empresários também têm uma visão assim um pouco mais à frente e também usam esse crédito empresarial para poder evoluir o seu negócio, para poder evoluir. Teve já casos de clientes que estava redondinho, mas ele viu que tem uma oportunidade no mercado para crescer e, enfim, buscou a BFC, tomou um crédito lá considerável, do valor alto, né? Pegou crédito também com garantias, né? Tinha maquinário, coisas de valor alto, conseguiu pegar um valor bom e conseguiu ampliar a operação, se não me engano, foi em 25% a operação dele, então aumentou o faturamento e tudo mais. Então, o que é que você enxerga assim do empresário que tem esse medo do crédito, né? Eita, vou contrair uma nova dívida, ou só pegar o crédito quando precisa apagar incêndio e quando ele deve, né, pegar esse crédito e pensar nessa parte, poxa, aqui eu posso aproveitar uma oportunidade no mercado, investir, crescer o meu negócio. Olha, o crédito ele serve para respirar, né? Ou seja, vou respirar, vou me reorganizar aqui, ou o crédito serve para crescer. Eu vou encher o peito e peraí, eu tenho capacidade, eu tenho isso, não precisa ir longe, tá? A pessoa que se enrolou financeiramente, não pagou um cartão de crédito, não pagou uma parcela de financiamento, o bicho pegou aqui. Eu vou precisar pegar um dinheiro para me reorganizar. A pessoa física. A pessoa que olhou e disse, peraí, eu estou morando de aluguel, mas eu estou com um salário maior, e eu quero ter meu apartamento. É o sonho de muitos brasileiros, isso é normal, a casa própria. A pessoa faz um financiamento. Financiamento é crédito. Então, nas duas situações, tomou um crédito. Só que um tomou um crédito por uma dívida boa e o outro por dívidas ruins, porque não pagou o cartão de crédito, não pagou um aluguel, não pagou alguma conta. Tá? E o outro tomou o crédito porque disse, peraí, na minha atual realidade, eu consigo comprar o carro, pagar essa parcela por mês e tenho tranquilidade em relação a combustível, a seguro, etc. Ou a pagar a parcela de financiamento, mobiliar meu imóvel e fazer tudo. São dois tipos de crédito diferentes, da mesma forma para o empresário. É aquele que se enrolou, não estava com capital de giro, chegou um 13º para pagar, ou algum problema que deu no fluxo de caixa, que o capital de giro não foi suficiente e precisou tomar uma linha de crédito para não encerrar o negócio, para não ficar ali sufocado. Então, existe esse que toma o crédito para respirar, existe que toma o crédito para investir, porque ele viu uma oportunidade. E essa oportunidade pode fazer o negócio crescer. E você trouxe o exemplo, 25% na operação. São linhas de créditos diferentes, inclusive. Porque se você chega para alguém e diz, olha, eu estou enrolado, vou pegar aqui um capital de giro, crédito é confiança. A pessoa vai olhar e dizer, tudo bem, eu vou te dar um crédito. Mas você dá o crédito com mais cuidado. Infelizmente, com mais cuidado, o que é que isso requer? Juros um pouco maiores. Se você diz, não, eu estou bem, quero investir, é para crescer. Você vai confiar mais nessa empresa, é uma empresa que está bem, que está saudável. Eu posso conceder esse crédito com juros menores, quem sabe até uma linha em que vai ter um período de carência. Essa questão do crédito para crescer ou do crédito para respirar é essencial e faz parte sim. Então entender que tem linhas de créditos diferentes e como eu falei em outro momento, a gente vai comprar passagem de avião, celular ou um hotel para passar o fim de semana nas férias. Você cota preço. Então você vai entender, e não quer dizer que aquele que não ficou com a melhor cotação, a melhor proposta, já está fora automaticamente. Então eu posso chegar na BFC e dizer, olha, eu estou com uma linha aqui que foi mais interessante. Será que a gente consegue melhorar as condições de vocês? E a BFC pode chegar e dizer, peraí, ele tem um bom score de crédito, eu fiz uma análise e vi que é um cliente potencial para mim. E eu consigo reduzir um pouco aqui, me ajustar. Vem cá, vamos fazer, vamos fechar? Então, isso é importante também para quem toma o crédito, né? E saber que quando eu vou tomar um crédito, eu preciso me organizar. Eu vou sair a primeira noite com aquele rapaz, com aquela moça, não importa, tá? Eu não vou sair com a roupa velha, eu não vou deixar de botar um perfume, de tomar um banho, de me organizar para alguém que eu quero encantar. Então, se eu estou indo atrás de uma empresa que vai me conceder crédito,
Eu preciso chegar naquela empresa de uma forma organizada. E aí eu não estou falando nem fisicamente. Eu preciso saber, olha, qual é o teu faturamento? Tem alguma garantia para me dar? Como é que está o teu fluxo de caixa? Como é que está? Ou seja, tenha números. Chegue de uma forma apresentável, que transmita confiança para quem você quer ter como credor ali, para que você tenha mais possibilidade de ter o crédito. Porque muita gente toma crédito. O crédito hoje em dia não é tão difícil no Brasil, absolutamente. Mas as condições que você toma o crédito podem não ser tão interessantes se você não transmite mais confiança. Porque, repito, o crédito é confiança. Então, quanto mais confiável você se demonstrar, mais condições você vai ter de acesso a uma linha de crédito que pode ser mais favorável a você, seja para respirar ou para crescer. Certo. E você acha que, apesar disso tudo que você explanou, esse empresário, ele está buscando mais no impulso ou na estratégia? Olha, tem de tudo, viu? Porque a gente vê em vários momentos no Brasil que terminam por abrir linha de crédito. Eu vou pegar um recente ali de pandemia. Então a gente tinha... Já não tem, nem tão recente, né? Porque na nossa cabeça eu acho que a pandemia nunca vai deixar de ser recente, né? Foi um período tão intenso, mas 6 anos aí já se foram. Pronamp, entre outras linhas. Muita gente estava pegando crédito também para trocar de carro. Ou seja, era para pessoa física. Muita gente pegava o crédito pela empresa para fazer uma ação de Exato. de Ou não física. estava precisando, mas o crédito estava tão barato que teve gente tomando crédito para fazer caixa, ou que não tinha necessidade. Foi pelo impulso, pela facilidade do crédito. Você tinha carência, juros aparentemente baixos, depois se mostrou que nem tanto que teve uma inadimplência alta, que os juros vêm, em muitos momentos, atrelados à Selic. Se você pega uma taxa Selic baixa, os juros podem parecer baixos. Mas quando a Selic mostra a cara e vai lá para cima, o bicho pega. Então, tudo tem que ser analisado. Qual é o indexador desse meu crédito que eu estou tomando? Quais são as condições reais? Vou fazer uma analogia que simplifica. O cidadão compra um carro, ele sai de um popular, vai para o SUV. Ah, não, é uma parcelinha de tanto só que mudou. Tá, quanto é que um consome a mais que o outro de combustível? Qual é a diferença de seguro de um para o outro? E do IPVA? E do pneu do carro? Aí tem gente que fala, mas é muito detalhe. Tem gente que se engancha aí. Porque tem gente que está folgada, não faz diferença nada disso que eu falei. A pessoa vai para um carro importado de outro, não faz diferença o custo do combustível, do consumo, se vai ser elétrico, porque a pessoa está muito bem, está folgada financeiramente falando. Quando você leva isso para uma dimensão de uma empresa de médio, grande porte, que são sobretudo muito mais outras empresa variáveis. que a gente tem que ter controle de tudo, do que entra, do que sai. Então, tomar decisões baseadas em números e não só no feeling, aí volta lá no começo da nossa conversa quase, é muito importante. E quando a gente fala decisão para tomar crédito também, será que eu preciso tomar todo esse crédito? Ou que eu posso tomar um crédito que vai ser mais justinho? Qual é o dinheiro que eu preciso exatamente e para que é esse dinheiro? Tudo isso é importante para quem está concedendo o crédito, para fazer a análise. Eu brinco muito, não gravei esse vídeo até hoje, mas qualquer dia gravo, né? O orçamento da pessoa ou da empresa é esse aqui. Ela tem um faturamento médio de X por mês. Tá? A água que eu boto no vídeo, que eu boto no copo, são as despesas que eu tenho. Se meu orçamento está aqui e a água já está aqui, a partir do momento que eu tomo um crédito, o crédito vai me trazer uma parcela. A parcela é uma pedrinha de gelo que eu solto. Se tiver muito lotado, vai esborrar e eu não vou sustentar. Então, precisa ser analisado com calma. Não tem resposta pronta para tudo. Tal qual o cidadão que chegou perguntando 1 milhão onde botava, né? Entre tantas outras coisas que surgem. Não tem roupa certa que vai combinar para mim, para você e para todos. Cada pessoa vai ter um gosto, uma necessidade, um momento. E quando a gente fala de realidade financeira, tudo isso precisa ser analisado sim, para que se tome uma decisão com mais tranquilidade e que vai trazer aí essa longevidade financeira, né? Poucas empresas conseguem se sustentar muito tempo devido a esses desafios. E a gente sabe que tem empresas como o BFC que podem ajudar nessa questão ao conceder crédito e tal, mas tem muito empresário que toma crédito de forma irresponsável. E aí se surge ainda mais no mercado, e a depender do porte da empresa, o CPF conta muito, né? Quando a gente fala de... Até porque o CPF dos sócios são avaliados, né? Quanto maior a empresa, menos peso o CPF. Mas quando a gente vai para várias empresas, que são a maioria no Brasil, até ME, EPP, por exemplo, né? O CPF dos sócios conta muito. Então muita gente acha, não, vou pelo CNPJ porque o CNPJ está limpo. Mas se ele está limpo e você não está... Quando tira a média ali, o negócio não fica tão bom, não. Você falou em taxa Selic aqui 2 vezes. Aí pegando esse gancho da taxa Selic. Muita gente fala, né, que
a taxa Selic às vezes causa um problema no mercado em relação a endividamento, enfim, juros mais altos para pessoas físicas, mas vendo para o cenário do investidor, essa taxa Selic considerada alta é um bom negócio? Olha, a taxa Selic ela é uma ferramenta que serve para quê? Para regular a inflação, né? Para controlar a inflação. Esse é o principal objetivo dela. Se a gente tem uma inflação muito alta, quando a taxa Selic sobe, ela torna o crédito mais caro. Com o crédito mais caro, o crédito vai estar menos atrativo. Menos pessoas, menos empresas, pessoas físicas ou jurídicas tomando crédito, a gente vai ter menos dinheiro no mercado. Menos dinheiro no mercado, isso dá uma esfriada na economia, de certa forma. Por quê? O crédito está caro, menos gente toma crédito, pessoa física ou jurídica, dá uma esfriada. Mas é essa esfriada que ajuda que as pessoas estejam com menos poder de compra, digamos, e que com isso o preço das coisas, ou seja, a inflação também vá se regulando, tá? Quando a inflação está alta e a taxa Selic vai subindo, quer dizer que a gente vai botar o combustível mais caro, provavelmente o arroz, o feijão, as coisas vão estar mais caras. Para quem não tem investimento, é péssimo, porque você só gasta mais. Se está mais caro tudo, o seu poder de compra diminui. Mas se você tem investimentos e a taxa Selic está alta e ela é uma forte referência para os investimentos de renda fixa, quer dizer que quem soubesse aproveitar desse momento para investir pode estar perdendo na gôndola, na bomba de combustível, vamos dizer. Mas, por outro lado, os investimentos vão estar entregando muito mais. Então, para quem poupa, né, gasta menos do que ganha, investe, sabendo investir, se aproveita bem desses momentos. Quem poupa e não se preocupa em investir não está aproveitando nada. E quem não poupa só está pegando o lado ruim da moeda, que é pagar mais caro e está com o poder de compra reduzido. Então a taxa Selic tem aí essa relação e vários fatores que terminam por impactar nela, né? Porque a gente tinha aí uma expectativa grande de queda dela, aí vem guerra, vem uma coisa, vem outra, e tudo isso termina impactando muito a nossa economia, né? O que mostra cada vez mais o empresário, quem empreende, ou nós como pessoas físicas, a gente precisa se preocupar muito com o nosso negócio família, com o nosso negócio empresa, para ter a cozinha bem arrumada ali, as contas bem ajustadas, o controle financeiro em dia. Porque independente do que acontecer, Brasil e mundo afora, se eu estou com a casa, PJ ou PF, mais organizada, eu tenho um pouco mais de tranquilidade para tentar sentir menos o impacto do que acontece. Agora, quando a casa ali não está organizada, qualquer coisinha que vier resvala, eu jogo a culpa para um, para outro tal, e aí faço o quê? Só reclamo, não vivo, não cuido do presente nem do futuro. Isso acontece muito, né? E quem não tem sua vida financeira pessoal organizada, provavelmente tem uma chance grande de levar esse problema para sua empresa, né? Muito grande. Um dos principais contratantes que eu tenho hoje em dia para eventos, para palestras, é o Sebrae. Eu faço para diversas outras empresas, e públicas e privadas, etc. Aí. Mas eu vejo muito a realidade junto ao Sebrae do empreendedor, dos pequenos negócios, Brasil afora. E esse é um dos pontos que mais a gente vê e que muito eu friso por aí, né? Que o empreendedor, a pessoa que tem uma vida financeira desorganizada, dificilmente em casa vai ser desorganizada e no negócio vai ser organizada. Né? Dificilmente. Sobretudo quando essa pessoa é o dono do negócio, né? Eu já tive clientes que chegaram, né, que a esposa me disse mais de uma vez, olha, é diretor financeiro de uma empresa ou é o gerente financeiro, mas em casa parece que não sai nada. E nem sempre é a realidade. Às vezes a pessoa tem ali a experiência de gerir um negócio grande, mas em casa não dedica o tempo, não para e tal. E a gente tem que partir da premissa básica, né? Eu não posso gastar mais do que ganho. Como é que eu não gasto mais do que ganho? Se eu não faço conta, o nome já diz, eu não faço conta, eu simplesmente recebo e pago. Para eu ignorar e me perder é muito fácil. Então, por 1, 2, 3 meses, o tempo que seja, deixa eu entender melhor quanto realmente eu ganho, para onde meu dinheiro está indo e aonde é que eu preciso fazer os ajustes. Será que eu tenho chance de fazer uma renda extra ou não? Além, mas se é pessoa física e para o negócio, como é que se aplica? Para o negócio. Como é que está meu 80-20 aqui do negócio? Ou a depender dele, a curva ABC aqui que eu vou ter. Aonde é que eu tenho muita venda? Onde é que eu dedico muito esforço e tenho pouco resultado? Será que vale eu dedicar muito esforço para esse tipo de serviço ou de produto quando outros geram uma receita maior? Então, seja na vida pessoa física ou na empresa, eu preciso entender aonde eu consigo gerar mais resultado para que eu possa focar um pouco nisso e tentar mudar essa realidade dos números. Mas em relação ao que você falou, de certo é isso. Se eu não sei cuidar bem em casa, no negócio dificilmente eu vou saber. E a zona vai ser grande. Imagina quando a pessoa bagunça em casa financeiramente e bagunça o negócio. E provavelmente as contas vão ser misturadas. Quem é que está rico, quem é que está pobre? É a empresa, é o dono? E aí tem gente que fala, esse meu negócio não é bom. Não, o negócio por muitas vezes é bom. Mas é o dono que tira mais do que pode dele. Tanto que por vezes eu faço a provocação. Se você contratasse uma pessoa para fazer o que você faz na sua empresa,
Quanto é que você pagaria para essa pessoa? Ah, não, eu pagaria no máximo tantos mil. Tá, quanto é que você está tirando da empresa? Muitas vezes a pessoa não tem a resposta, mas ela sabe que é muito mais do que aquilo. Então a reflexão começa aí para ver como fazer essa virada e começar a se reorganizar. Deve ser uma reflexão bem top, né? Que você falou aí, né? O que você pagaria, o que você tira, né? Então já dá uma reflexão boa. Exato. Vou mudar agora para o impacto de coisas externas do mercado. A gente teve agora recente, né? O caso que bombou o Brasil todo, o caso do Banco Master. E como é que um empresário tem que estar atento a esse tipo de situação para poder estar preparado? Porque por mais que ele possa não ser investidor naquele banco, enfim, Sim. gerou um impacto no mercado e, né, teve gente que teve problemas assim, empresariais por causa disso, mesmo não estando investindo diretamente em um valor alto. Banco Master Americanas, né? Recentemente, Light no Rio de Janeiro, tantas outras empresas, né? Que assim, por vezes, dizem que Americanas foi um caso de muito mais impacto, eu diria, de surpresa no mercado, tá? De surpresa no mercado do que o Master. Que a Americanas era chamada AAA, alta confiança, uma fraude que gerou isso. O Banco Master, para quem vive um pouco o mercado financeiro, desde o que era Banco Máxima, o nome dele anterior, já sabia que ali tinha uma bomba para explodir. Quando ia explodir, não sei. Mas tinha uma bomba para explodir, porque ele sempre trazia ofertas fora da curva, que não eram sustentáveis. Então, mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Então, o empresário precisa estar atento, onde muitos gestores de previdência Brasil afora não tiveram. Diversas cidades e estados que alocaram parte do seu recurso de previdência no Banco Master. E aí, o que vai surgindo por trás, a gente já vê. Quem tinha o poder de decisão receber um pouquinho daqui ou dali, não sei, cabe à Polícia Federal, a quem for investigar, mas é o que está se falando. Infelizmente, a gente sabe que quando mexe com dinheiro e poder, não só no Brasil, mas no Brasil, então, né, o bicho pega. Então, é importante o empresário também manter uma margem de segurança no negócio, né? Nem tudo vale arriscar tanto. Qual é a relação? Risco-retorno que eu vou ter em relação a isso. O quanto que eu posso arriscar em prol desse retorno maior. Tal qual uma carteira de investimentos, eu não posso ter maior parte da carteira nisso. Quando é uma pessoa mais jovem, pode correr mais risco, porque se o retorno não for tão bom, tem mais tempo para se recuperar. Mas quando a gente trata de uma empresa, e que essa empresa sustenta empresário, grupo de empresários e famílias, é importante sim ter um perfil mais conservador no que toca investimentos financeiros. E quanto ao negócio também, para que ele não termine por degringolar e ribanceira abaixo aí de vez, né? Realmente é interessante, né? E também fica aquele alerta, né? Então você deixa aquele alerta. Se tiver lucro muito fora da curva, tem que prestar atenção e reavaliar 3, 4, 5 vezes, né? Tem muito investimento. Como eu falei do colega, que era cliente, que ligou e que trouxe algo fora da curva, e a gente sempre vê esse tipo de golpe, né? Teve recente lá com o pessoal de Campina Grande, que eu não lembro o nome da empresa, mas quebrou recentemente, há 2, 3 anos para cá, metade do pessoal de Campina Grande. Se a gente for lá atrás, tinha Avestruz Master, Telex Free, sempre tem golpistas, golpes e golpes e golpes. Sempre tem gente querendo dinheiro fácil com oportunidades mirabolantes e que os primeiros conseguem retorno e depois o bicho pega. Então a gente tem que viver mais a realidade e desconfiar de algo que vem muito fora da curva, porque dificilmente é algo que é real e sustentável. Alguém vai ganhar, mas vai ganhar para que os próximos entrem confiando e terminem se perdendo. E também fica o recado para quem está nos assistindo, que não é só gente pequena, né, que está querendo subir na vida rápido, que cai nessas coisas, não. Eu conheci gente que investiu muito dinheiro nessa época aí de Telex Free, gente, empresário, que o cara botou 100 mil, 200 mil, gente que botou dinheiro grande e depois deu coisa ruim. Não foi só gente pequena que investia 1.000, 2.000 suado, não. Pior que 100 mil, 200 mil daquela época, então, se hoje já é um dinheiro naquela época, então, se a gente for ver, né? Mas é o que acontece muito, é o que acontece. As pessoas confiam cegamente e todo mundo termina por querer retorno rápido. Só que tem coisas que o retorno rápido não é sustentável, não é confiável. E aí, seja o medo de ficar de fora, ou seja a gana de acreditar e dizer comigo dá certo, que é isso que vai mudar a minha vida, muda sim. Mas por vezes muda para pior. E aí vem a frustração e os mais difíceis casos que a gente vê, de depressão, suicídio, a fins de relacionamento, porque o outro dizia não bota, a fins de sociedade, entre tantas outras coisas. Então, brincar com dinheiro não dá. Como a gente sempre escuta, né? Dinheiro não leva a desaforo. E o dinheiro das mais diferentes formas, não só ele fisicamente, que hoje a gente mal vê, né? Porque hoje Pix, tanta coisa diferente, mas o dinheiro do negócio, com a relação financeira de uma empresa, com a relação financeira da família,
tudo precisa, sim, ser conversado, planejado e bem pensado, porque quando se toma uma decisão por impulso, tem a chance grande, sim, de fazer algo que não foi bem estruturado e quando você vê é tarde. Fez um investimento que foi tentar tirar ele. Eita, não tem liquidez. Fez um investimento que não pesquisou minimamente. Depois você viu que isso não está dando certo, são os COIs da vida. Que a pessoa botou dinheiro porque o gerente, porque o assessor recomendou. Então, recebe a proposta, recebe a oportunidade, calma. Se vem com muito senso de urgência, com muito gatilho de que, olha, só é hoje, eu só tenho vaga para mais uma pessoa entrar, calma, talvez realmente não seja para você. Procura parar, voltar, estudar, analisar. Se já não tinha, se livrou. Tá? E vamos mudar agora para a pegada do faturamento. Como a gente falou no começo da nossa conversa, tem muita gente que fatura bem, muito empresário que fatura bem, mas ele fica com um certo receio, né, do mercado de evoluir. Tipo, ele está aquele tamanho, está faturando bem, mas ele tem medo de dar aquele passo a mais que pode mudar a vida financeira da empresa dele. Qual o conselho que você dá para aquele empresário que está bem, está faturando bem, mas ele precisa daquele passo a mais para poder sair de um pequeno, virar um médio, ou de um médio para virar um grande? Qual o conselho que você dá para quem está nesse momento na carreira? Olha, isso é bom, porque talvez o que eu dei é diferente do que a maioria dá. Porque hoje em dia, eu falo isso há muitos anos, tá? Parece que tudo tem que ser exponencial, tudo tem que ser escalável, tudo tem que crescer até... Mas será que a pessoa quer? Será que a pessoa quer? Tem uma historinha que nunca mais eu contei, mas de um filme que foi gravado num interiorzinho, naqueles... lá dos Estados Unidos, pro lado do Texas, sei lá, né? Que era só poeira, tal, faroeste. E gravaram um filme lá em que tinha um senhor que tinha uma queijaria, que era muito conhecida no filme. Essa queijaria, com o tempo, ela virou um ponto de visitação turístico na cidade. Todo mundo que chegava lá queria tirar foto no cenário que foi do filme, queria comprar o queijo, queria sair de lá e registrar e tal. Até que chegou um empreendedor e disse, olha, você abre cedo, 6 da manhã, mas 1 da tarde você já fechou. Se você abrisse até às 5, o pessoal que vem à tarde, que bate a cara aqui, que não tem nada, você podia duplicar, triplicar o seu faturamento. Ele disse, eu estou sabendo. Como é que a gente pode fazer? Se a questão é capital, gestão, eu entro com você, a gente reforça a marca e tal. O que eu faço hoje é suficiente para mim. Eu acordo 5 horas, dou minha caminhada, venho com a família, 6 horas, abro aqui o negócio, logo cedinho, 1 da tarde, já vendi, já fiz tudo que fazia, funcionários ficam até 3, arruma a casa para o outro dia e a gente começa a operação. 4 da tarde, 5 da tarde, eu estou já vendo pôr do sol com meus netos, estou vivendo, estou curtindo a vida. E o que a gente tem, o que fatura, o que faz aqui é suficiente para a empresa se manter saudável, para todo mundo que trabalha aqui estar feliz e eu cuidar de mim, dos meus filhos e viver com meus netos. Então acho que a resposta é essa. Por que a gente tem que crescer sempre? Por que eu tenho que ter uma mega empresa? Por que eu tenho que ter um negócio que abrace o mundo? Porque a vida está passando. Então, o que eu estou lhe dizendo é contra o que muita gente pode dizer, eu não estou preocupado com as críticas e as análises, mas eu prefiro fugir da curva e do padrão. Então, a depender, o que é que você quer como empresa e como negócio? O que é que você quer para a sua vida? Qual é o teu plano? Qual é o teu objetivo? Porque, de repente, o que a tua empresa gera de faturamento e de receita, se você gere melhor isso, você faz uma gestão mais refinada, você consegue aumentar a tua margem de lucro. Se você entende melhor teus serviços e produtos e você faz uma gestão, mais uma vez, mais enxuta, mais estruturada, você pode ter o que é suficiente para a tua empresa ter uma saúde financeira boa, uma longevidade, e você, como pessoa física, viver a tua vida, viajar, ter teus bens, teu patrimônio, teu presente e teu futuro com tranquilidade, sem precisar já estar preocupado com problemas cardíacos e tantos outros que, Leandro, mas isso pode vir para qualquer um a qualquer hora. Pode. Mas se a pessoa vive de forma mais equilibrada, tá? Então eu acredito que é muito importante isso. O empresário, a pessoa, sobretudo quando é um pequeno negócio, tentar mapear, entender e ter mais tranquilidade, mais clareza de qual é o objetivo dela. O que é que pode ser ajustado? Quer crescer, quer ir além, exponencial, escalável, ter um baita negócio? Beleza, vai. Se isso está alinhado com o que você, o que tua família quer e com o potencial do que tem, tranquilo. Eu não vejo que está errado. Mas se não é isso que você quer e você vê que o que tem é suficiente, tá lá o velho da queijaria, não precisou abrir mais de 1 da tarde, vive feliz, tem o suficiente, cuida do presente e já está com o futuro tranquilo, fazendo tudo que muitos não fazem. Que chega em casa às 8 da noite, o filho já dormiu, a vida passou e talvez a página vire e não consiga fazer nada diferente. Aí são escolhas, não tem certo nem tem errado, mas cada um faz a sua. Bom, excelente reflexão, Leandro.
Pô, eu fico até pensativo agora com isso aí. Mas assim, é uma verdade, né? Que tipo, não é o problema você querer crescer. Porque. Não, E também tem de gente que forma tá alguma. mais preparado, enfim, tá com mais gana, né? De, pô, quero ser grande, quero ser dos É um top, sonho de muita gente, top né? do Brasil, enfim. Não tem erro nisso. Não Não tem erro, não critico. Vai do sentimento daquele, como você disse, né? Do empresário, da família, do que as pessoas que movem, né? Que estão na cabeça daquele negócio querem para sua Muita vida. gente Né? fala, né, Renato? Por trás de um CPF, de um CNPJ sempre tem um CPF. Por trás de um CNPJ sempre tem um CPF. Tem. Mas o que é que esse CPF quer? O que é que essa pessoa física quer? O que é que ela almeja? Então não tem erro em você querer, a minha empresa vai ser a top 3 do Brasil nisso. Maravilha. Se esse é um objetivo de vida e a pessoa persegue, isso vai realizar como pessoa também, tranquilo. Se a família abraçar e estiver junto, mas de repente você quer outras coisas. Como a gente conversava, batendo papo aqui antes, né? De que a vida é um sopro. Quando menos a gente espera, ela acabou. E o que é que você olha para trás, constrói e sabe que realmente vai marcar? E é como a gente vê de muitas reflexões. Os filhos vão lembrar daquela mãe executiva, daquele pai empresário que transformou, ou daquele que nunca teve presente e que não tem um olhar que gere uma cumplicidade. Aí, assim, é a escolha de cada um. Alguns vão conseguir bater lá e cá, porque já tem uma empresa tão estruturada, tão redonda, que consegue ser só o maestro. É para poucos, né? Então, mais uma vez, não tem certo nem errado. Tem escolhas e tem caminhos. Né? O próprio Flávio Augusto, que é uma baita referência nesse mundo empresarial, fala isso. Ó, é um contrato familiar. Aí vai depender de quanto tempo é esse seu contrato. Você está novo, é 5, 10 anos que você vai fazer isso para depois estar tranquilo? Não sei. Mas são escolhas, planejamentos, e que é uma escolha hoje e que não precisa ser a mesma daqui a 5, 10 anos. Você pode parar e dizer, opa, tá bom. Enquanto muita gente fala de minimalismo, né? Há muitos anos que eu falo de suficientismo. Porque minimalismo é o mínimo. Mínimo é o mínimo, para você ou para mim. Eu não sou minimalista. Agora, suficiente para mim pode ser diferente do suficiente para você. Então, cada um de nós termos a clareza do que é suficiente e a gente lutar por esse suficiente, pode ser que a gente consiga alcançar uma empresa saudável e equilibrada com uma vida pessoal realizada. Poxa, é a chave do sucesso, né? Um desafio. É um desafio. Baseado nesse assunto, eu vi recentemente um vídeo do Caíto Maia, da Chili Beans, e ele, pô, dando um vídeo, até emocionado, falando que ele teve 10 anos da vida dele que ele tirou para fazer um esforço maior pro negócio dele, para fazer a Chili Beans ser uma dos maiores do país, tudo que ele disse que custou o casamento, custou várias coisas que ele não tem como recuperar mais, mas que fez o negócio ser o que ele é hoje. Aí, tipo, até que ponto isso vale a pena? Aí ele falou, né, que a pessoa tem que querer muito, tipo assim, tem que querer muito, porque, tipo assim, ele teve coisas que passou na vida dele que não volta mais e tem que lidar com o ônus e o bônus daquelas escolhas. Hoje a Chili Beans né, não sei qual é o número, mas tipo, nas top 5 aí de óculos no Brasil. Tá já no mundo, né? Tá no mundo, tá em outros países, então, assim, ele fez um esforço que trouxe a realização profissional, empresarial para ele, mas perdeu o casamento, enfim, teve uns custos que ele disse que não são reparáveis, né? E até que ponto, ele fala, né? Você está preparado para enfrentar isso? Né? E uma reflexão bem... Mais uma vez, não tem certo nem errado. Hoje, de umas coisas ele se arrepende, de outras não. Mas está aí. A gente não sabe no íntimo, entre o que ele e outras pessoas falam, da boca para fora, se o coração também sente. Mas hoje, caminho sem volta, não tem o que fazer. Então, a gente se antecipar um pouco em relação a algumas decisões que a gente toma na vida é fundamental, é importante. E nem sempre, por mais que hoje a gente esteja seguro, essa decisão vai ser mais acertada. Lá na frente, a gente pode olhar para trás e dizer, podia ter feito diferente. Aí vai muito dos valores de cada um, né? Porque eu sou muito apegado com família, com tudo. Eu passei 8 anos morando fora do Brasil, em vários outros países, e assim, há muito tempo eu estive longe dos meus pais e tal. Então, desde que eu casei e que tive filhos, eu sempre pensei, eu quero estar muito aqui, eu quero estar muito presente. Então, o máximo que der, vale a pena para mim. Então, por diversas razões, em diversos momentos, eu abro mão de ganhar dinheiro em algumas coisas que eu não acredito, ou que não estão alinhadas com meus valores, mas a minha cabeça está no travesseiro da forma mais tranquila possível. E isso eu acho que nada paga, tá? E aí cada um vai na sua, né? Hoje a gente tem aí esse mundo das bets, é uma das coisas que eu mais critico, o que tem de gente que deveria estar botando a cabeça no travesseiro de forma completamente intranquila, não é? Por estar ganhando, enriquecendo de uma forma que está pisando em tantos outros. Mas eu não sei se essas pessoas se preocupam com isso. Aí, mais uma vez, são os valores, é a cabeça de cada um. Tem gente que bota o dinheiro acima de tudo e vai. Né? E vai sem peso na consciência. Outros têm peso e vai assim e vai mesmo. Também, né? Então, são escolhas seres humanos. Né? 10 pessoas olham para a mesma nuvem e veem 11 coisas diferentes.
E aí, para você convencer o outro que aquilo não é um menino cabeçudo, ou que não é um microfone, ou que não é um pirulito, cada um vai ver uma coisa. Mas cada um vai com base no seu DNA, na sua formação pessoal, de vida, nos valores que tem, e vai tomando as decisões. E no mundo empresarial, eu friso pela última vez, não tem certo nem tem errado. Tem muita gente que tem um sonho de fazer aquele negócio crescer e ser uma baita empresa, e isso mudou a vida de muita gente. E para isso a pessoa sacrificou uma vida de repente ter filhos, disso, daquilo, em prol de tanto do que aconteceu. E a gente tem vários casos aí, né? Se fala muito do Steve Jobs e tantos outros, e pessoas que conseguem transformar e impactar bem, né? O caso do que se fala do Bill Gates, a parte de escândalo recente, que a gente não sabe ainda se ele estava envolvido ou não, mas é uma pessoa que tem muita questão de doação, de preocupação com o social e que consegue impactar e transformar na tecnologia e de outras formas também. Então, tudo são missões pessoais e ou empresariais e vida que segue, né? Maravilha, reflexão muito boa. E a gente está indo para o caminho final, né, da nossa conversa. E qual a reflexão que você... o que você acha uma reflexão para pessoa física e para pessoa jurídica, né, o empresário? Ele deve se preocupar mais com investimento, assim, tipo, quem não é muito preocupado com isso, que se preocupa mais com investimento, procura um consultor financeiro, qual é a reflexão e a dica que você deixa para a pessoa física primeiro e depois para esse empresário aí que está nessa vida de batalha tão dura aí no dia a dia? Olha, se a pessoa não tem o conhecimento, não tem o domínio do que é a dinâmica financeira, seja da vida dela ou do negócio da empresa, e não quer ter, porque não gosto de números, nunca fui bom, porque não tenho tempo para isso, não é prioridade, se preocupe, porque mais cedo ou mais tarde isso vai refletir, impactar e vai transformar a sua vida ou do seu negócio. Então, se você não sabe trocar o pneu do carro, você chama um borracheiro. Se você não entende muito de coração, você provavelmente você vai no cardiologista, não vai aprender no YouTube. Se o financeiro você não quer dedicar tempo, mas tem noção da importância, chame quem trabalha com isso, quem pode lhe ajudar de alguma forma, para saber se você precisa tomar crédito ou não, se é o momento disso, daquilo ou não, como é que está o teu contas a pagar, receber, os teus controles financeiros, planejamento e fluxo de caixa. Você vai terceirizar através de uma consultoria ou internalizar com bons profissionais que vão ajudar a entender a tua realidade. E essa realidade que vai trazer um pouco do teu olhar, do fluxo de caixa, entender o cenário, o momento, e com isso trazer longevidade para o teu negócio ou uma morte logo adiante, que é o que acontece muito por ignorar os números. Poxa, e aquela dicasinha final. Crédito empresarial. Vale a pena esse empresário ir atrás desse crédito empresarial? Olha, eu estou com uma missão forte disso, né? Como lhe falei do Sebrae, eu tenho sido muito convidado pelo Sebrae, inclusive agora estou indo, né, amanhã para Goiás, para um evento legal em Goiânia, que é falando sobre o quê? Mutirão de crédito. Então, crédito, as pessoas têm que parar de ter medo de crédito e entender que ele pode vir salvar para a vida da empresa, a vida da pessoa, ou pode afundar. Mas aí é tal qual qualquer coisa na vida, é o remédio. Você toma numa dosagem muito alta, pode te matar. Você toma numa muito fraca, pode não receber. Então, qual é o crédito que você precisa? Procura quem entenda, quem pode ajudar, para que juntos possam decidir e tomar uma decisão que é mais acertada. Mas crédito, se a pessoa toma para comprar um carro, para comprar um imóvel ou para reorganizar a vida, termina por fazer parte. A questão é ser feito com responsabilidade, com cuidado e na medida certa, para que não torne um exagero que possa levar para o fim aí a vida do negócio. Excelente, Leandro. Eu agradeço bastante aí por aceitar o convite e espero no futuro conversar com você novamente, né? Claro. Agradeço muito, muito boa, reflexiva. Eu refleti muito aqui, né? Na conversa. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. E eu peço que todos aí curtam, compartilhem nosso vídeo. Siga o Leandro também, a gente vai deixar o Instagram dele também aqui na nossa página. E é isso aí. Até a próxima.